Ok. Muito bem, queridos, boa noite. Vamos então continuar com relação a esse culto gostoso de louvor, e agora vamos ter aquele momento da palavra de Deus. E neste momento, o texto que já tinha lido, os Salmos 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Nós vamos falar um pouco sobre esse salmo que Davi havia composto. Tudo leva a crer que este salmo foi escrito em um dos momentos críticos de Davi, porque Davi teve vários, mas tudo indica que este salmo tenha sido composto, tenha sido escrito naquele momento antes de ser coroado rei e que estava em exílio, que tinha fugido e estava fugindo de Saul. A dificuldade de Davi era grande, porque a sua cabeça estava a prêmio, ele não tinha a mínima ideia de quais são os problemas e dificuldades que ele poderia ter. O fato é que por todos os lados havia um problema, mas mesmo assim, o que a gente vê é que Davi estava confiante em Deus, e isso é importante para a gente. No meio de uma luta, no meio de situações que ele não sabia por onde começar, ele estava confiando em Deus. E esta confiança que ele tinha em Deus fazia dele um homem corajoso e destemido. Este salmo, ele revela a fé de Davi, ele revela algumas coisas importantes com relação a Davi. Uma delas, por exemplo, é que essa intimidade de Davi, essa intimidade que Davi tinha com Deus, o levava a confiar plenamente em Deus. Por isso nós observamos que, mesmo com a luta que ele estava passando, mesmo com as dificuldades que ele estava passando, mesmo assim, pelo fato dele ter intimidade com Deus e conhecer a Deus tremendamente, a sua confiança o levava a superar os medos, porque medo paralisa. Quando nós valorizamos demais o medo nos paralisa e muitas vezes tomam conta da gente. Então, ele superava, esse conhecimento que ele tinha com Deus, essa intimidade que ele tinha com Deus, ele superava os medos e também ele era encorajado com fé em Deus a prosseguir, mesmo quando as circunstâncias estavam todas desfavoráveis ao seu lado. E eu quero falar um pouco exatamente dessas questões. Vou tirar aqui alguns aspectos da atitude de Davi, que com certeza é muito importante para as nossas vidas também. O tema da mensagem de hoje é: o Senhor é a minha segurança. Para Davi, ele confiava tanto em Deus que mesmo quando tudo estava obscuro, se você acompanhar comigo, o versículo 2 e o versículo 3 diz assim: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então ele sabia que ele estava no meio de um problemão, no meio de uma dificuldade, ele não sabia para onde correr, mas ele buscava a Deus, e ele diz: o Senhor é minha luz. Deus era a luz para Davi, ele guardava os mandamentos, ele poderia não saber o que lhe reservava o futuro, mas ele sabia que Deus o direcionava. É como se você, por exemplo, estivesse caminhando numa estrada escura, você não tem uma lanterna, né? Ou talvez, usando um termo da minha época de infância, um farolete que se falava, com pilhas, né? Então, mesmo que você não tivesse essa lanterna, quando a gente está num lugar escuro, que a gente não vê nada, o pavor toma conta da gente. A gente precisa de uma luz. Muitas vezes, queridos, nas nossas vidas também é assim. Há tantas decisões a serem tomadas, há momentos que a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa tomar uma decisão para que direção ir, e a gente não sabe como fazer isso. Davi não estava diferente aqui. Davi estava no momento que ele não sabia para que lado correr, mas ele entendia que Deus era a sua luz. Quando nós olhamos em Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, Davi não fecha os olhos, ou melhor, ele não ignora os problemas que ele está vivendo, ele não ignora a situação terrível que ele estava vivendo naquele momento.
tendo a cabeça a prêmio, né, pelo rei Saul, todo mundo poderia delatá-lo, poderia entregá-lo, como se você observar a história de 1 Samuel, você vai observar muito sobre isso. Mas mesmo assim, ele entende tudo isso, ele sabe que ele está enfrentando um problema sério, mas ele procura enfrentar pela fé. Quando a gente fala em enfrentar desafios pela fé, vamos entender uma coisa aqui, queridos. Não quer dizer não adianta você dizer eu tenho fé em Deus, não é isso. É uma ação e no que você crê. No caso de Davi, ele enfrentou a situação pela fé, mas de que maneira? Olhando com os olhos de Deus, olhando com a ótica do céu. Em outras palavras, nós não enfrentamos os problemas das nossas vidas olhando para as nossas forças. Se você acompanhou o domingo passado, você vai lembrar um pouco dessa mensagem. Mas nós enfrentamos os problemas das nossas vidas, as situações das nossas vidas, aquilo que foge dos nossos controles, não olhando para as nossas forças, mas para o poder de Deus, para esse Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. É para Ele que nós olhamos. Então, quando nós observamos isso, nós vemos que Davi não ignora o momento que ele está vivendo, mas ele enfrenta essa situação não olhando para si, para as suas forças, mas para esse Deus que pode fazer tudo, que pode tornar o impossível possível. Quando nós olhamos em Hebreus 12:2, no finalzinho do texto, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meus queridos, diante dos desafios, nós olhamos para Jesus, nós não olhamos para nós olhamos para Jesus e pedimos orientação para Ele. Deus é luz para o seu povo. Davi tinha consciência de que Deus era a luz para o seu povo. Davi conhecia a história do seu povo, quando sai do Egito, ele conhecia tudo isso. E esta luz, quando nós olhamos para Deus, que é a nossa luz, essa luz mostra-lhes o caminho a seguir quando as dúvidas surgem para confrontar. Meus queridos, diante dos desafios de Davi, o que ele faz é dizer: Deus, o Senhor é a minha luz, guia-me. Porque ele já sabia, ele já teve experiência, mas ele sabia que Deus guia seu povo, sempre guiou. Não teve uma pessoa no Velho Testamento que pudesse dizer: eu busquei a Deus e Deus não me orientou. Se você for observar, você não vê isso. Você vai perceber que Deus sempre olhou. Quando as pessoas se convertiam, se confessavam, convertiam-se do seu mau caminho, confessavam seus pecados, buscavam a Deus, Deus ouvia, Deus perdoava e Deus direcionava. É como se você pegasse um atalho, esse atalho deu errado, e aí Deus te traz de volta, coloca no trilho, com aquele amor maravilhoso que Ele tem sobre as nossas vidas e conduz a gente. Davi sabia que ele estava num momento muito difícil da sua vida, não tenha dúvida. Para Davi, o Senhor era tudo o que ele precisava. Davi não precisava de um exército grande, Davi precisava apenas de confiar nesse Deus. Assim como eu e você, diante dos nossos desafios, nós precisamos de Deus. Deus é tudo que eu e você precisamos, não tem mais nada além disso. Deus é tudo. Por mais que não vemos à nossa frente devido à escuridão, por mais que a gente não tenha uma visão clara de um mapa para que lado seguir, nós temos um Deus que pode nos orientar e pode nos guiar, né? Eu sei que talvez você já teve algumas experiências desse tipo, mas eu me lembro de uma vez que eu precisava levar uma pessoa para um outro estado. Nunca fui para aquela cidade, a cidade era Campinas, e o pai dela precisava levar a filha dele para Campinas, e nós pegamos e fomos. Não tinha GPS, eu estou falando de 99, não tinha GPS, não tinha o celular que a gente quase não usava porque era muito caro. Eu me lembro que ele falou assim: pastor, o senhor sabe onde vai? Eu falei assim: olha, você me deu o endereço e me deu o nome da cidade, agora o resto a gente vai seguir. Oramos, saímos daqui 4 horas da manhã e fomos para Campinas. E fomos seguindo placas que diziam, eu nunca fui naquela cidade, e foi seguindo placas daqui, placas dali, dizendo onde era o bairro tal, e era no bairro que a gente tinha que ir. Chegou uma hora que ficou tudo embolado, e muita gente, muitos carros, eu não conhecia a cidade. Aí eu encostei o carro, lá disse: Deus, agora, até aqui eu cheguei, mas eu não sei, não tenho a mínima ideia para que lado ir agora, não estou vendo mais placa, não estou vendo mais nada. Aí, de repente, alguém passou do lado e bateu na janela. Vocês estão perdidos? Estamos. Onde vocês querem ir? Nós queremos ir em tal lugar. Disse: não, é só virar aquela rua ali, ó, e você já está no bairro. Que rua que é tal? Não, virou ali, você já está na rua.
E assim a gente resolveu aquilo. Sem contar que quando eu estava indo para Campinas, chegou ali na região de Registro, eu peguei uma rua, tinha uma placa que dizia Campinas, né? E aí eu peguei uma ruazinha e sumi por ela, eu fui cortar lá para cima, fui para um outro caminho, economizou mais, graças a Deus eu não errei tanto, mas foi uma estrada que eu não conhecia, né? Era uma estrada que passava só 2 carros, um para lá, outro para cá, não tinha estacionamento, não tinha nada, né, espaço, mas Deus orientou. Queridos, quando a gente, não quer dizer que isso é um exemplo, vou fazer isso sempre, não, hoje nós temos GPS, hoje você tem mapa, hoje é diferente, mas naquela época era necessário levar aquela jovem para a mãe dela, ela precisava estar lá naquele dia, e nós não tínhamos GPS, não tínhamos nada, mas nós tínhamos Deus. E eu confesso a você, gente, não sei se eu faria isso de novo, mas eu confesso que eu dependia completamente de Deus, não tinha outro caminho para fazer. Queridos, Davi estava num momento bem assim, ele não sabia para que lado correr humanamente falando. Humanamente ele não via nenhuma saída, mas ele sabia que Deus era a sua saída. Por isso que quando ele diz o Senhor é a minha luz, ele também diz, e a minha salvação. Salvação significa segurança. Salvação significa você estar seguro, não importa onde você esteja. Davi estava dizendo, Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é a minha segurança. Agora resta nos fazer uma pergunta aqui. Por que Davi, quando ele se referiu a Deus assim, ele diz com uma tanta tranquilidade, ele diz assim, Deus, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha luz. De onde vem essa confiança de Davi? A resposta é simples, querido. Quando nós estamos em intimidade com Deus, buscando a face de Deus, estudando a palavra dele, nós confiamos mais nele. Não é assim com um relacionamento pessoal? Quanto mais você conhece uma pessoa, mais você confia nela? Davi tinha esse relacionamento com Deus. O que a gente percebe é que Davi, ele tinha um momento com Deus tremendo. Para nós hoje, se nós falarmos assim, olha, vamos confiar em Deus, Deus é a nossa salvação, né? Qual é a garantia de que eu tenho essa confiança em Deus e como a minha confiança aumenta nesse Deus Todo-Poderoso? 2 coisas simples: tirar tempo, dedicar tempo para estudar a palavra de Deus, guardá-la no coração, viver por ela e conversar muito com Deus, que a gente chama de oração. Sabe por quê? Porque quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia nos revela a Deus, ou seja, Deus se auto-revela para mim e para você através da sua palavra. Logo, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos a Deus e mais confiamos nele. É uma coisa bem simples. Agora, eu preciso dedicar tempo para esse momento, de estudar a palavra de Deus. Eu preciso ter momentos de orações. Queridos, precisamos desenvolver, ter uma disciplina de estudar a palavra de Deus, de dedicar tempos na nossa vida para estudar a palavra de Deus, tempo para oração. Eu não estou aqui dizendo aquele momento de oração rapidinho na hora do almoço, não. Ou quando você chega tão cansado em casa que você ora 30 segundos, Deus, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém, abençoe meu dia amanhã, me dá um sono tranquilo e acabou. Não é isso, eu estou dizendo de você separar, dedicar um tempo exclusivo para você e Deus. Meus queridos, isso era algo muito importante para Davi, que Davi chega ao ponto de dizer, o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Meus queridos, o que ele está dizendo aqui é que Deus era a sua fortaleza. Ele sabia dos problemas, mas ele sabia que Deus era a sua fortaleza. Diante das dificuldades, ele não fica olhando para as suas fraquezas, mas ele olha para o poder de Deus. Olha que importante isso. Nós precisamos compreender isso. Diante dos desafios, a gente não fica olhando para o que nós podemos fazer, nós olhamos para o poder desse Deus e com essa intimidade que temos dele, Deus responde de que maneira lidar com isso. Queridos, quando nós encaramos os desafios olhando para Deus, a gente não teme o perigo. A gente se sente encorajado a dar um passo a mais. Quando a gente observa o verso 2 e 3, que eu li agora há pouco, nós vemos que Davi, ele não tem a mínima ideia de onde virão os ataques. Não tem a mínima ideia para isso. No entanto, ele aguenta. Ele confia em Deus. Vamos relembrar um pouquinho, se a gente lembrar um pouquinho a primeira luta de Davi.
Davi e Golias, né, tão conhecido, né? Isso está lá registrado em 1 Samuel 17, de 43 a 47. Depois que Golias amaldiçoa Davi, desdenha de Davi, despreza Davi, que diz que era um molequinho, falou um monte de besteira lá de Davi, a resposta de Davi é o seguinte, fala assim para Davi, você imagina aquele homem grandão e ele baixinho, só a sombra de Golias já cobria toda a vida, todo o corpo dele, e ele olha firmemente para Golias e diz assim, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Veja bem, Davi já tinha experiências com Deus, na segurança de Deus, ele já tinha matado alguns animais, o urso e tudo mais. Observe essa história de Davi. Então Davi tinha uma experiência com esse Deus, por isso ele se expôs publicamente dizendo, Senhor, diante de tudo isso, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é minha força, o Senhor é a força da minha vida. E se a gente observar, para Davi, não importava se o cerco dos inimigos era longo, se eram curtos, o fato é que Davi não se assustava facilmente, porque ele cria nesse Deus. Quando a gente olha o apóstolo Paulo falando em Romanos 8,31, ele diz, Deus é por nós. Gente, como é importante, como isso é muito mais importante do que qualquer coisa materiais, como hoje de manhã nós falamos na Escola Bíblica Dominical, na primeira carta de João, capítulo 5, versos de 6 a 12. Como é importante nós entendermos que a nossa fé tem que estar baseada em Cristo e em mais nada. Não é nas coisas, porque todo o dinheiro que você tem, as coisas que você alcançou, pode acabar da noite para o dia. Davi não estava preocupado com os exércitos, no sentido de que ele precisava ter muitos homens. Ele tinha soldados ali com ele, que não daria certo para enfrentar todos os inimigos. Para Davi, Deus era seu protetor. Isso é importante. Por isso ele se expõe publicamente, dizendo que o Senhor é a minha luz. Um outro detalhe que eu quero destacar nessa noite, que quando nós falamos que o Senhor é a minha segurança, nós precisamos observar a atitude de Davi, que mesmo nos tempos difíceis de Davi, ele buscava se fortalecer em Deus, ele não ficava se lamentando, não ficava encolhido num canto, ele buscava em Deus as forças. Agora me veio à mente aquele momento onde ele vai para ajudar os filisteus contra Israel, e o rei dos filisteus diz, olha, volta para tua casa lá para Ziclag, que a gente não está bem confiante que você vai ajudar a gente a derrotar os israelitas, então volta lá para o teu povo. Quando ele chega em Ziclag, os inimigos já tinham chegado, já tinham levado todas as mulheres e crianças, tudo, levaram todos os bens que eles tinham naquela cidade e queimaram a cidade. E é interessante que a primeira coisa que Davi faz, porque o texto diz que os homens choravam, mas de berrar, de tanta tristeza. Sabe o que Davi fez? Ele vai para uma tenda falar com Deus, e ele pergunta para Deus, Deus, devo ir atrás dos inimigos? Queridos, muitas vezes diante dos problemas, a gente já está querendo resolver problemas. Dobre teu joelho primeiro, pergunta para Deus de como resolver essas situações. Não queira ser o super espiritual para resolver, busca Deus primeiro, entenda isso. Então, quando nós observamos em Davi, nós vemos que Davi demonstra sua confiança publicamente. E esta confiança que ele demonstra publicamente, sabe o que significa? É reflexo da obediência que ele exercitava em sua vida privada. O que eu estou querendo dizer com isso? Observe o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Meus queridos, para Davi não era cansativo buscar a face de Deus. Davi investia tempos com Deus. Davi valorizava a comunhão com o Senhor. Para Davi, o tempo de oração era inegociável. A comunhão com Deus era inegociável, não tinha mais nada tão importante para ele nesse mundo do que ter aquele momento dele com Deus. Para Davi, eu posso chegar aqui ao ponto de dizer que para Davi o dia não teria sentido se ele não tivesse aquele momento de comunhão com Deus antes de tudo. Para Davi não tinha sentido nenhum. Isso é importante para a gente. Às vezes a gente se preocupa em fazer um monte de coisa primeiro e o tempinho que sobra, o restolho do tempinho que sobra, a gente dá para Deus.
Quando se nós colocássemos diante de Deus todo aquele planejamento que você tem do dia, Deus, olha, hoje eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu coloco isso diante do Senhor e peço a tua bênção nisso. Às vezes a gente já sai fazendo as coisas, né? Às vezes a gente já come, vai comendo no prato, comendo ali, pensando no que tem que fazer. Olha que vida de doido isso. Isso adoece qualquer pessoa, e a gente entra num ciclo vicioso, onde Deus se coloca, fica no último lugar das nossas vidas, e aí os problemas parecem ser maiores do que são, e o inimigo vê que estamos vulneráveis. O nosso fortalecimento cristão está na nossa intimidade com o Senhor, dia após dia. Por isso, para Davi não era negociável. Ah, não, você pode falar com Deus mais tarde. De jeito nenhum. Esse primeiro momento meu é com o meu Deus. Isso fazia com que ele, diante de momentos como este que ele estava vivendo no Salmos 27, ele pudesse enfrentar com muita ousadia, dizendo: o Senhor é a minha luz. Ele não falava aquilo de boca para fora, como uma palavra motivacional para os seus soldados, não. Ele tinha conhecimento de causa. Essas palavras que ele se expõe, a fé que ele se expõe em Deus agora, perante os seus soldados, era reflexo, era resultado da sua intimidade com Deus. Para Davi, a parte mais importante da vida era aqueles momentos com o Senhor, essa comunhão para com Deus. Tanto é que quando observamos versículos 5 e 6, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Olha que interessante. Em nenhum momento ele fica se lamentando: ai, se der problema aqui eu estou ralado, né? Eu estou apertado. Não, ele diz o contrário, ele diz assim, para que no dia, ele diz, contemplar a formosura do Senhor, para que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Olha a confiança deste homem, a confiança que este homem tem, porque Deus era prioridade na sua vida. Queridos, nesse momento de Davi, veja bem, Davi estava lá na Judéia, no lugar deserto, num canto deserto da Judéia, fugindo. Então não tinha um templo propriamente feito ali, mesmo porque o templo foi construído depois com seu filho. Mas nem o tabernáculo estava por ali. Mas ele usa uma tenda. E aqui vem algo muito importante para nós, neste momento. Até hoje de manhã nós falamos um pouco sobre isso. Neste momento onde a gente não tem aquele momento, aquele privilégio de estar com os irmãos na casa do Senhor, o fato de nós não podermos estar nos reunindo, que é o desejo ardente do coração do Filho de Deus, porque o cristão não é uma ilha, como eu disse hoje pela manhã, o cristão precisa estar em comunhão, mas o fato de nós não podermos nos reunir na casa do Senhor, não significa que você na tua casa hoje não está fazendo da tua casa uma igreja, porque a palavra de Deus diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará. Você não vai perder a fé e nem a salvação, porque você não está podendo vir ao culto, porque a nossa salvação já está em Cristo. Como isso é importante para a gente, quantas pessoas nesse momento de pandemia acham até que vão perder a fé. Eu acredito que a sua fé pode ser enfraquecida. Se você não fizer a manutenção da sua fé, estudando a Bíblia com a tua família, lendo a palavra de Deus, mas falar que você perdeu a fé. Meus queridos, a salvação não está em 4 paredes, a salvação está em Cristo Jesus. Davi tinha consciência disso. Um exemplo tão interessante que eu quero até aproveitar para dizer, no Antigo Oriente, era muito comum, quando um convidado entrava na casa, na tenda do seu anfitrião, por mais que a tenda pudesse ser com os furos e tudo mais, né? Então assim, às vezes até um vendaval, uma tempestade de areia podia até virar aquela barraca dos avessos. O fato é que a partir do momento que aquele convidado entrasse naquela tenda, o dono da tenda, o anfitrião, ele dava a vida dele pelo seu convidado. Em outras palavras, não importa como seria aquela tenda, o fato é que por ele ter sido um convidado naquela tenda, ele tinha proteção e provisão. E por mais que aquela tenda fosse frágil, mesmo assim ela era uma fortaleza para o convidado, porque realmente o anfitrião daria a vida dele para proteger o seu convidado. Muito bem, quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 15, de 1 a 8, nós vemos que quem está em Cristo dá muito fruto, versículo 5, no versículo 7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Meus queridos, a comunhão com Deus é importante, oração e estudo bíblico é tudo.
Observa que Davi, quando ele fala no versículo 4, ele demonstra o seu interesse em contemplar a formosura do Senhor. Era o mesmo que dizer assim: quero aprender tudo sobre o Senhor, sua bondade, seu amor infinito, sua graça, misericórdia. Para Davi, isso era o mais importante de tudo. Davi dedicava tempo meditando e contemplando as maravilhas da graça de Deus. Ele não tinha pressa de sair daquele momento de oração com Deus. Ao terminar esses períodos de adoração, ele sentia-se uma rocha fortalecida. Ele experimentava a impressão que deveria estar para ele, por o fato de contemplar esse Deus tão poderoso, era o fato de que parece que embaixo dele havia uma rocha intransponível, e que nem o inimigo poderia lhe atingir, porque ele estava com Deus, ele confiava em Deus. Não é de admirar que Davi ele faz o voto, dizendo que quando ele voltasse para Jerusalém, levaria ofertas de ações de graças ao Senhor e adoraria com grande alegria. Por último, o Senhor é a minha segurança. Mesmo que em algum momento eu tenha receios. Observa que Davi, mesmo com toda a sua confiança, ele demonstra algumas preocupações nesse momento que ele está vivendo. Sabe por quê? Porque ele é pessoa, como eu e você. E ele demonstra, quando você observa o versículo 7, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Olha que importante isso, queridos. A confiança de Davi no Senhor não o impede de preocupar-se consigo mesmo. Olha só que interessante. Porque ele sabe de duas coisas: ele é pecador, que se ele não vigiar, ele cai. Ele sabe do barro que ele é formado, conforme Salmo 103,14. Aqui nós precisamos fazer uma coisa bem interessante. Primeiro, uma coisa é contemplar o Senhor no santuário, outra coisa diferente é ver o inimigo se aproximando e você colocar em prática a tua fé. São duas coisas diferentes. O clamor sempre acompanha o cristão. Era o que acontecia com Davi. Davi sempre acompanhou, ele sempre clamava a Deus. No versículo 7 ele faz esse clamor: ouve, Senhor, a minha voz. Quando Davi clama, Deus lhe responde em seu coração: busca a minha presença. A Bíblia diz no Salmo 105,4: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Queridos, a resposta aqui é clara. Quando nós olhamos para Isaías 49,15, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Queridos, o segredo da vitória para nós cristãos é sondar nossos corações e confessar os nossos pecados e buscar sempre uma intimidade com Deus. Diante disso, o que nós percebemos é que Davi, ele, mesmo sabendo que ele pode confiar em Deus, ele percebe as dificuldades, ele percebe as lutas que ele está tendo, mas ele não abre mão de continuar confiando no Senhor. Ou seja, ele era um hábil soldado. Então, por mais que ele vencesse uma ou duas batalhas, ele sabia que a guerra ainda não tinha terminado. Então ele não baixava a guarda, ele continuava buscando a Deus, ele continuava falando com Deus, ele mantinha esse relacionamento íntimo com Deus muito direto e muito claro. Essas declarações de Davi mostram o quanto Davi confiava em Deus, em tudo que Deus representa para ele, e ele reconhece suas preocupações, porém ele confia em Deus. E agora eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte: a confiança de Davi, e eu tenho dito isso ao longo da mensagem, estava em sua intimidade com Deus, que para ele era inegociável, não era algo que pode deixar para depois. O dia não tinha sentido se não tivesse este momento de oração com Deus, esse momento de estar com Deus.
Eu me lembro de uma equipe de vendedores que eu tinha numa empresa de consórcios que eu trabalhava, e eu me lembro que todo início de dia nós tínhamos o nosso momento de devocional. O gerente uma vez criou uma confusão comigo, daí eu expliquei para ele que era importante, e ele começou de certa forma a permitir, porque nós éramos a única equipe que batia a meta todo mês. Mas a gente não saía daquela sala, sem antes termos uma meditação, sem antes termos aquele momento de oração. Algumas pessoas olhavam com a cara meia torta, estão querendo fazer aqui da empresa uma igreja, mas eles não se metiam muito com a gente, porque a gente dava resultado. E nós entendíamos que aquele resultado era Deus provendo para nós, os clientes, era Deus provendo porque nós vendíamos consórcio, e o índice de retorno de consórcio, de pessoas desistindo de consórcio, era pequena demais para a gente. Todo mês a gente batia a meta, e a gente sabia que era Deus, porque nós tínhamos, no início daqueles dias, cada dia de trabalho antes era aquele momento. E às vezes acontecia de eu não ter preparado uma meditação, eles me cobravam, vamos ou não vamos ter aquele momento de oração? A gente já estava compreendendo que não era possível sair a campo, vender consórcio, sem ter aquele momento de oração. Queridos, o momento de intimidade com Deus é inegociável. Quer ser um crente vitorioso? A tua vitória não está nas coisas que você consegue comprar não, tá? Tua vitória está na questão de intimidade com Deus. Isso resulta de vitória. Porque as coisas desse mundo vêm e vão, traça come, ferrugem come, tem um monte de coisa. Mas quando nós confiamos nesse Deus, essa fé viva nos dá esperança. Não importa quantas vezes nós tropeçarmos, nós vamos ser levantados e dar um passo à frente de vitória. Por isso eu quero aqui deixar apenas algumas declarações deste homem que sabia do que ele estava falando. Deste homem que chega ao ponto de dar uma palavra de incentivo para os seus soldados, porque no versículo 14 ele diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. Agora ele não está falando para ele está dizendo para os soldados dele: olha gente, é o seguinte, eu creio nesse Deus e fiquem tranquilos, eu sei que vocês estão comigo, nós ainda vamos ter muitos problemas, mas espera em Deus, confia em Deus, eu sei que Ele não vai nos deixar na mão. E alguns comentários de Davi, que eu separei aqui, são poucos, mas eu faço questão de destacar. Primeiro, Salmos 31, 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Queridos, Deus guarda a sua bondade para usá-la quando necessário em nosso favor. Salmo 52, 1, a bondade de Deus permanece continuamente, ou seja, para Davi, a bondade de Deus era inesgotável, porque o nosso Deus é um Deus infinito, a sua bondade é infinita. No Salmo 65, 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Davi sabia que podia receber tudo de que precisava de Deus. Meus queridos, a chave é a fé em Deus. Em vez de Davi se precipitar, ficar desesperado, Davi espera calmamente no Senhor, pois a fé e a paciência sempre nos faz alcançar a promessa. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, ele diz isso: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que Deus nos ajude a vencer os obstáculos das nossas vidas, neste momento tão desafiador que eu e você estamos vivendo. Nós ainda podemos dizer com muita tranquilidade que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a nossa segurança, é a nossa salvação. Eu quero orar com você, enquanto isso já quero pedir ao grupo de louvor para que esteja conosco, para a gente louvar a Deus com mais um cântico. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua direção para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem nos sustentado dia após dia. Ah, Senhor, essa experiência que Davi relata no Salmos 27 é para nós um bálsamo, um encorajamento, porque independente de nós não sabermos como será o nosso futuro, para o Senhor já tudo aconteceu. Independente de nós sabermos de que maneira vencer as situações,
podemos contar contigo de todas as formas, porque tu és a nossa luz, é o Senhor que nos ilumina para caminhar, o Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado, porque podemos contar contigo. Ó Deus, abençoe cada pessoa que está conosco neste culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mais uma vez, quero agradecer a você por abrir as portas da sua casa. Obrigado pela tua presença conosco neste culto. O desejo do nosso coração é que você tenha sido muito edificado. Que Deus abençoe tremendamente a tua semana, te abençoe, te fortaleça, te anime, te encoraje, e que esta mensagem realmente venha estar cada vez mais reverberando na sua vida, no seu coração e na tua mente. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre tua vida, tua casa, tua família, agora e eternamente. Amém. Muito obrigado pela tua presença para conosco. Deus abençoe.